Vamos a mais informação de utilidade pública para você que nos acompanha aqui no YouTube e nas redes sociais. Atenção! O STF pode determinar a liberação de saque de até R$ 6.220 do FGTS por trabalhador. Este valor de R$ 6.220 é o limite estabelecido no artigo 4º do decreto número 5.113. Mas calma aí, vamos entender melhor o que está acontecendo. Primeiramente, o PT, depois o PSB entraram com ações diretas de inconstitucionalidade no STF, pedindo a imediata liberação dos saques de R$ 6.220 por trabalhador. Claro que condicionado ao valor que o trabalhador formal tiver na conta do FGTS. A grosso modo, para não entrarmos muito aí no juridiquês, esses partidos defendem que, por conta da pandemia e por conta do estado de calamidade pública já declarado e reconhecido, os trabalhadores teriam direito aí ao saque imediato, como eu citei. Mas, Tiago, qual é o ministro do STF que está analisando essas duas ações? É o ministro Gilmar Mendes. Na quinta-feira passada, o ministro Gilmar Mendes despachou o seguinte, vamos lá, abre aspas. Ante o exposto, determino aí em caráter extraordinário e no prazo comum de 72 horas a contar da intimação, inclusive via fax se necessário, a oitiva do presidente da República e do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Para quê? Para que prestem informações especialmente no que se refere à sustentabilidade do fundo, em face dos termos do pedido da medida cautelar formulado na petição inicial, devendo fazê-lo em nota técnica formal e detalhada, inclusive no que se refere à memória de cálculo. Ou seja, o governo federal teria 72 horas para se manifestar. Esse despacho está na ADI 6379, que foi a ação de declaração de inconstitucionalidade proposta pelo PSB e que deseja ver declarada lá a inconstitucionalidade de um dos artigos da medida provisória 946, que, para quem não lembra, foi aquela MP recente que o governo editou, falando sobre o saque imediato a partir de junho, limitado a R$ 1.045 por trabalhador, referente ao FGTS. O que o governo diz a respeito sobre esse possível saque? Bom, antes de falar especificamente dos argumentos do governo, e aqui eu englobo o Congresso e a presidência, não é só a presidência da República não, ok? Nesse caso, o Congresso também vem se manifestando. Mas antes de prosseguirmos, eu vou lhe pedir um favor, vou lhe pedir o seguinte. Se você tem saldo no FGTS e é favorável a este saque, coloca aqui embaixo deste vídeo nos comentários assim, libera o FGTS. Eu preciso saber quantas pessoas aqui que nos seguem têm interesse especificamente nesse assunto. Dependendo do resultado dos comentários, eu voltarei a falar sobre este tema do FGTS ou não no futuro aqui no canal. Seguiremos então acompanhando ou não esse tema do FGTS. Então comenta aqui embaixo e nos ajude a entender melhor o que você acha aí desse possível saque do FGTS, ok? Então, voltando à pergunta. E o que o governo diz sobre esse possível saque? São 3 argumentos principais aqui, ok? Vamos lá. Primeiro argumento. O STF não deveria legislar essa matéria de competência do Executivo e do Legislativo. Inclusive, o Senado se manifestou nesse sentido. Segundo argumento, o decreto não fala de pandemia. Vamos entender melhor o tal decreto. O decreto é o decreto 5.113 de 2004, que regulamenta lá a lei do FGTS. E esse decreto traz as seguintes situações em que o FGTS seria permitido de forma automática, por motivo aí de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram aí de desastre natural. Lá no artigo 2º há uma lista do decreto, há uma lista daquilo que poderia ser considerado aí um desastre natural. Vamos ver melhor aí essa lista. Primeiro, vendavais ou tempestades. Segundo, vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais. Terceiro, vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais.
Quarto, tornados e trombas d'água. Quinto, precipitações de granizo. Sexto, enchentes ou inundações graduais. Sétimo, enxurradas ou inundações bruscas. Oitavo, alagamentos. Nono, inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar. Está tudo lá no artigo 2º. Repare que não se fala em pandemia. Já o tal limite de R$ 6.220 está previsto no artigo 4º, que diz o seguinte: o valor do saque será equivalente ao saldo existente na conta vinculada na data da solicitação, limitado à quantia correspondente a R$ 6.220, R$ 6.220 por evento caracterizado como desastre natural, desde que o intervalo entre uma movimentação e outra não seja inferior a 12 meses. Então, esse é um dos argumentos do governo. A lei não fala de pandemia e, evidentemente, se não fala de pandemia, na visão do governo, esse saque não poderia ocorrer. Lembrando que o governo aqui não é só a presidência. Particularmente, acho que esse argumento assim não cola muito, tá? Por quê? Porque estamos aí diante de uma crise sem precedentes, inclusive na história da humanidade, na história mais recente da humanidade. Bom, finalmente, vamos ao terceiro argumento do governo, que é de ordem mais, eu diria, matemática, um argumento de ordem financeira, um argumento prático e bastante elucidativo. Veja só, segundo o governo, como grande parte dos recursos do FGTS estão investidos aí em várias coisas, como programas habitacionais, projetos de saneamento básico e muitas outras coisas, o fundo simplesmente não teria grana imediata para pagar todo mundo. Olha o que diz o trecho de uma nota técnica do Departamento de Gestão de Fundos do Ministério da Economia. Abre aspas. Os ativos do fundo, que totalizam mais de 500 bilhões, estão concentrados em empréstimos na área de habitação popular, 336 bilhões, mais de 336 bilhões, com prazo de financiamento de até 30 anos, atendendo a famílias com renda mensal de até R$ 7.000, sendo que em 2019, 70% foram para famílias com renda mensal de até R$ 3.000. Outros 38 bilhões e pouco estão em empréstimos nas áreas de saneamento básico e infraestrutura urbana, com prazo de financiamento de até 20 anos, sendo quase a totalidade com estados, municípios e o Distrito Federal, mais 537 milhões na área da saúde. Outros ativos estão em 1. Fundos de investimento do FGTS, 25,8 bilhões por prazo determinado. Outros investimentos, 13 bilhões com prazo de 16 anos. Terceiro, títulos de tesouro e aplicações financeiras, 108,1 bilhões. Outros créditos, 12,32 bilhões. Por outro lado, o fundo tem um passivo de 534,6 bilhões, sendo depósito nas contas dos próprios trabalhadores, 416,8 bilhões, outras obrigações, 3,6 bilhões e patrimônio de 114,2 bilhões. O outro relatório técnico do fundo, tá? Diz o seguinte: no caso da gestão de liberação imediata e restrita, limitada ao valor definido no Decreto 6.113 de 2004, com redação dada pelo Decreto 7.664 de 2012, R$ 6.220, ok? O montante de saques poderá chegar a 142,9 bilhões, não havendo recurso sob disponibilidade em montante suficiente para fazer a integralidade desse volume de retiradas, uma vez que a maior parte dos recursos do FGTS se encontra aplicado em operações de financiamento nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura urbana. Para honrar tal obrigação, a União será chamada a socorrer o fundo, garantindo a liquidez das contas individuais, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 13 da Lei 8.036 de 90, implicando no impacto fiscal superior a 30 bilhões de reais. Depois desses esclarecimentos, a gente consegue entender por que o governo editou a medida provisória 946, que só libera lá os R$ 1.045 por trabalhador e a partir de junho. Basicamente, o argumento é muito prático. Não tem dinheiro suficiente. E se apertar, a União vai ter que pagar a conta. Simples assim.
E quando se diz assim, a União vai ter que pagar a conta, leia-se, né? Mais uma vez, a sociedade brasileira vai ter que pagar a conta. Os pagadores de impostos, que somos todos nós, teremos que pagar a conta. Então, vejamos a que ponto nós chegamos. O trabalhador poupou essa grana que está lá depositada no FGTS. Todo mês, 8% do salário do trabalhador é depositado pelas empresas compulsoriamente lá no FGTS. É uma poupança forçada que o trabalhador tem que fazer, porque ele poderia estar recebendo os 8% a mais. Então, o trabalhador formal tem essa poupança lá forçada de 8% daquilo que ele ganha como salário. Ora, se você tem uma poupança, uma reserva, né? O que o bom senso diz? Bom, se eu precisar, um dia, quem sabe, eu vou lá e tiro a grana. Pois é, só que não, né? Você não pode tirar esse dinheiro dessa sua poupança. Quando você mais precisa, nem quando se trata de uma pandemia global, você não pode tirar esse dinheiro. E aí eu te pergunto, quando é que, afinal de contas, então vão permitir que você tire esse dinheiro? Mais uma vez, volto a dizer, depender do Estado é isso, é nessas horas que você vê. E não tem muita diferença, né, entre presidência da República, Congresso, Judiciário, é tudo governo nessa hora. São eles que governam, são eles que decidem, é tudo o Estado. É ou não é? Então, pois é, são eles que continuam decidindo o que fazer com você que é trabalhador, com a sua poupança forçada. A poupança é sua, mas são eles que decidem o que fazer com o dinheiro. E o mais incrível, são eles que decidem se vão ou se não vão te pagar com o seu próprio dinheiro. E para piorar, talvez um dia, quando você for sacar finalmente o dinheiro, eles digam, ops, não tem dinheiro suficiente para te pagar, né? Então, muito complicado. Veja que aqui não estou falando do político A, do político B, do político C, ou da instituição A, B, C. Não se trata de uma discussão política, não quero politizar isso de forma alguma. Estou falando de uma coisa como um todo, né? Realmente o sistema não funciona, não precisa mais de prova nenhuma, não funciona. E o que é pior, não funciona quando o trabalhador que foi forçado a poupar mais precisa. Pois é. Amigo, bem difícil. Bom, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar as notificações para receber os alertas sempre que a gente publicar vídeos novos por aqui. No mais, peço que compartilhe este vídeo, deixe o seu like e comente aqui embaixo. Para esse vídeo era isso. Aqui do lado, ó, eu recomendo um outro vídeo relevante, um outro vídeo importante para você assistir aqui no nosso canal. Vídeo sugerido. É só clicar que nos falamos lá. Grande abraço, até já!